Bem-vindos à Ativa, uma igreja batista. Aguardem, a nossa transmissão começará em breve. Antes, porém, vamos passar algumas informações que lhe ajudarão a enfrentar este momento tão delicado de pandemia. Ao transitarem em lugares públicos, não esqueçam de usar a máscara de proteção. Cultive o hábito de lavar as mãos com água e sabão. Utilize o álcool em gel sempre que necessário. Lembre-se, podemos estar longe fisicamente, mas estamos perto em oração. Não esqueçam de orar uns pelos outros neste momento tão delicado. Agora, prepare-se, o culto vai começar. Bom dia! Mais um domingo juntos. Agradecidos a Deus pela proteção, pelo cuidado, pelo carinho constante do Senhor para conosco. Bom dia! Domingo! Vamos celebrar o Senhor, não só porque é domingo, mas hoje é especial, porque é o dia que o nosso Senhor ressurgiu para a vida e nos deu vida, e que a gente use essa vida para servir a Ele, para adorá-lo, mesmo em meio às dificuldades, reconhecendo o seu amor infalível, a sua graça provedora, protetora sobre nós, como Ele é bom. Sim, porque Ele é bom e porque o seu amor nunca falha, a gente sempre celebra, a gente sempre canta para esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Vamos celebrar? Amém! Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o juro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. És o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar um dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Se eu pudesse imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar? Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não
teus braços vou cair, mas eu sei da sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar. Olá! Essa daqui é a Júlia e ela se chama Lia. Nós, juntamente com uns outros amiguinhos, vamos estar recitando para vocês os versículos da semana. Se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versos de 6 a 10. Vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Oi, meu nome é Ashley e essa é a Isabela. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olá, eu sou o Mário e esse aqui é o Luiz. Vamos lá? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão e buscando a quem possa devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Oi, esse aqui é o Davi e esse aqui é o Felipe. O versículo de hoje é: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá em firmes alicerces. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e quem chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, eles mesmos os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. cruz eu vou, o teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
possa receber por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Quebrantado o seu amor. Bom dia! Mais um domingo juntos. E hoje eu quero começar o domingo afiando faca, né? Só para relembrar, essa semana estava lendo o livro de Provérbios, e lá no capítulo 27, no versículo 17, que diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu companheiro ou do seu próximo. Uma outra tradução diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Ainda tem mais uma outra tradução que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É mais ou menos assim. Duas lâminas, né, que necessariamente não precisam ser idênticas, porque é muito difícil, a não ser produção de objetos em série, saírem coisas tão idênticas. Mas quando a gente fala de seres humanos, os seres humanos são diferentes uns dos outros, né? E eu estou falando assim porque
em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, em tempos de confinamento, os relacionamentos ficam muito mais próximos. Aqueles que estão na mesma casa, aqueles que trabalham na mesma empresa, né? Então, os nervos às vezes ficam à flor da pele e a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Não é só uma questão de você olhar o mundo e ver que as coisas estão tão difíceis, o sofrimento, as decepções, tanta estatística negativa, né? Eu quero falar de relacionamentos, de pessoa a pessoa. E esse versículo veio bem a calhar. Por quê? Porque a gente está confinado, a gente está isolado, e quando a gente fala de família, é exatamente esse núcleo onde todos estão juntos, não importa em que situação estejam, e à medida que o relacionamento vai avançando, algumas coisas podem arranhar, algumas decisões e escolhas pessoais podem interferir no bom andamento, né, da família. E duas lâminas de ferro, quando se afiam, o provérbio diz assim, precisam se esfregar uma na outra. Né? Então, quando elas estão esfregadas uma na outra, uma contra a outra, assim elas continuam se afiando. E é mais ou menos assim, duas pessoas próximas, dois amigos, marido e mulher, namorados, noivos, irmão com irmão, pai com pai, mãe com filho, filha com o pai, irmão com outro parente, relacionamentos no trabalho. O princípio serve, na verdade, para qualquer tipo de relacionamento. Mas a questão aqui toda está em como a gente vai resolver nossos problemas de relacionamento para que não se saia arranhado ao final das contas. Porque, na verdade, a faca a gente nunca afia assim, né? Ou assim. As facas, para serem afiadas uma na outra, exige, logicamente, uma certa técnica, mas quando você passa uma lâmina na outra, esse atrito causa a afiação. E a afiação é exatamente esse fiozinho que cada vez fica mais amolado e cada vez fica mais útil. É interessante a gente perceber essa questão, ele fica cada vez mais útil. Então, esse atrito, né, é que termina fortalecendo o fio da lâmina e faz com que ela corte melhor, ela desenvolva melhor, ela trabalhe melhor. As pessoas podem aprender umas com as outras, né? Assim como o ferro afia o ferro, as diferenças, quando elas são discutidas com sobriedade, com equilíbrio, elas podem nos fortalecer. Na verdade, o amor amola o relacionamento. Os critérios que são usados em relação a amor têm que obedecer um determinado protocolo, que é o protocolo divino para essas coisas, para que as coisas funcionem bem. Então, normalmente, as pessoas mais próximas de nós são aquelas que vão dar mais trabalho para a gente conviver. São aquelas que vão exigir mais de nós. E esses são os que estão mais em casa, os que estão mais próximos de nós, mais tempo, né? Então, à medida que os relacionamentos se aprofundam, há esses atritos,
Mas é importante a gente saber que esses atritos são necessários para amolar o relacionamento. Nós somos indivíduos, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro. Tá? Tem um de um tamanho, outro de outro, um de uma cor, outro de outro, um com problemas emocionais diferentes do outro, problemas espirituais diferentes do outro. Cada um tem um dom, um talento diferente do outro. Essas individualidades, às vezes, elas geram atritos porque tem uma coisa que a gente precisa aprender ao longo da vida. Pessoas não são iguais. Um pastor amigo nosso sempre mencionava, quando falava de pessoas, de igreja, de família, ele dizia assim: abra uma lata de salsicha e você vai notar que quando você tirar a tampa e olhar, as salsichas são todas iguais. Elas têm aquele corpo roliço, liso, tem aquela parte em cima que é engelhada, mas nós não somos salsichas. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos, cada um tem a sua particularidade. Nós temos o nosso jeito e a gente não pode mudar o jeito do outro. A questão toda é essa. A gente nem pode mudar e nem deve julgar o jeito do outro. Mas como é difícil? Exatamente, é difícil. É difícil porque se trata de relacionamentos humanos e essa questão é complicada quando a gente não sabe usar o princípio correto. Mas a gente pode usar um direcionamento, a gente pode pensar e agir como Cristo, dando um novo rumo para as nossas diferenças. Você diz assim, mas como é que a gente pode tratar, então, os nossos relacionamentos, né? Que são tão difíceis, especialmente quanto mais próximos estamos, mais difíceis. Pessoas longe umas das outras, não tem problema de atrito. Se elas quiserem se amolar, fica até difícil. Mas quanto mais próximos, quando vem os atritos, é isso que vai fortalecer. Não que só os atritos fortaleçam, mas eles podem servir para fortalecer. Aqui é uma ideia de Deus para você cuidar dos seus relacionamentos, para que os atritos não sejam um problema para a sua vida, nem para a vida daqueles que estão próximos a você. Afiar da forma correta, né? Ninguém afia. Assim você vai destruir. Assim você vai acabar com o relacionamento. Violência, dizem que gera violência. Nem sempre, né? Porque às vezes a pessoa é tão violenta que deixa o outro sem força nenhuma para reagir. Mas não é esse o caso. Deus estabeleceu alguns critérios, ou está tão em moda a palavra protocolo hoje. Então, vamos ver um pouquinho do protocolo de Deus para resolver esses questionamentos que às vezes são muito difíceis na nossa vida. Porque assim, eu sou assim, fulano é assado, Beltrano é frito. Nós somos diferentes, gente, não tem como. A gente não pode querer que as pessoas pensem igual a nós, que as pessoas sejam igual a nós, que as pessoas tenham os mesmos talentos que nós, que as pessoas tenham a mesma inteligência emocional que nós, que as pessoas ajam como nós. Mas eu quero mencionar aqui algumas coisas que a Bíblia nos dá, alguns princípios, alguns recados que são muito importantes. Quando observados, a gente consegue tirar bem, tirar de letra, como se diz, essa questão de atritos. Romanos capítulo 5
e verso 8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aqui está todo o segredo. Jesus Cristo, ao morrer por nós, ao se entregar por nós, ele deu exatamente a prova do amor que precisávamos. Se nós não tínhamos uma prova de que Deus realmente é amor, aqui está. Ele, sendo Deus, desceu do céu, ele viveu como homem, ele doou-se enquanto esteve na terra, ele serviu aqueles com os quais ele tinha relacionamento, ele entregou a sua vida, ele passou pelas humilhações, ele foi sacrificado, ele morreu e ao fim de tudo ele ressuscitou. Ressuscitou para nos dar vida, vida eterna. Aquela mesma vida em abundância que ele havia prometido lá atrás, quando João escreve no Evangelho, capítulo 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É essa vida. Então, Jesus, além de nos amar, ele provou e demonstrou esse amor por nós. Isso na prática. Agora, como é que funciona em relação aos nossos relacionamentos? Eu preciso ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus se dá primeiramente através de Cristo. Então, aqui está a base de todo o resto daquilo que eu vou falar. Se você tem Cristo no seu coração, logicamente que fica muito mais fácil para resolver as questões, porque você vai seguir o modelo que ele deu para que as outras pessoas saibam que você também tem o Espírito de Deus e vocês podem ter um bom relacionamento e resolver as coisas ao modo, de acordo com o protocolo de Deus. Então, eu quero começar aqui uma escritura que se encontra no livro de João, no capítulo 15. É importante a gente notar esse capítulo, porque o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João nos dá assim uma ideia daquilo que Cristo é, daquilo que Ele quer para nós, daquilo que Ele quer que a gente seja em relação a Ele e ao Pai. No capítulo 15, verso 9, diz assim: assim como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Que fantástico! Que maravilha! Ele só deixou esse mandamento. Ele diz assim: amem-se uns aos outros. Ele diz: o meu mandamento é esse. Então, ele manda a gente amar de verdade, né? Ele manda a gente amar de verdade. Eu queria também mencionar uma outra referência bíblica que está no livro de Mateus, no capítulo 5. No verso 43, ali quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, em que ele começa falando sobre o caráter, né, daqueles que realmente querem se assemelhar a ele, ele menciona depois uma das coisas que talvez seja a mais difícil de ser praticada. Se já é difícil amar as pessoas que estão próximas, imagina aqueles que não estão tão próximos, e aqueles que nos perseguem, e aqueles que a gente considera nossos, entre aspas, inimigos. Olha o que ele diz aqui no verso 43.
Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso está na lei. Ele diz assim, mas eu digo a vocês, amem os seus inimigos. Taxativo aqui. E orem por aqueles que os perseguem. Olha o que ele usa aqui. Amor aos inimigos e oração pelos que perseguem. Não é bom isso? É difícil, né? Aí ele diz assim, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Filhos de Deus realmente amam os inimigos e oram pelos que perseguem. É isso que Jesus está falando aqui. Ele diz, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ele não faz acepção de pessoas. Deus criou cada ser humano a sua imagem, a sua semelhança. Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que ele diz isso para nós. Ele fala assim, se vocês amarem apenas aqueles que os amam, qual é a recompensa que vocês receberão? Qual é a vantagem que tem você amar? Só os que amam vocês. Amar o bonzinho é bom. Amar o bonzinho é legal. Amar o bonzinho é fácil. O filho bonzinho, o esposo bonzinho, a esposa boazinha, a filha boazinha, o professor legal, o aluno nota 10, o funcionário que faz tudo. É legal, é fácil amar. O namorado carinhoso, romântico, é legal, é fácil amar. O colega que está o tempo todo ali ajudando você nas tarefas também, é fácil amar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz assim, se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Aí, no versículo anterior ele fala assim, até os publicanos fazem isso. Nesse versículo ele diz assim, até os pagãos fazem isso. Não tem vantagem nenhuma. Você está em cima de uma linha que deve ser a linha, deve ser observada. Amar os bonzinhos é fácil, né? Ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, viu como é difícil? Seguir a Cristo não é uma coisa assim muito fácil, não é uma tarefa muito fácil. Ele diz assim, aquele que me segue normalmente perde a sua vida. Então, não é mais você, não é mais o seu ego, não é mais as suas vontades, as suas escolhas aqui, já é Jesus Cristo. Nessa passagem, e é importante a gente notar aqui como a gente resolve conflitos em relacionamentos. Deus nos deu o modelo de prática do seu amor. Olha que perfeito, ele diz, amem-se uns aos outros, como eu amei você. Não é mais aquela questão de dizer assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Não, algumas pessoas nem se amam. Então eles vão passar para o próximo exatamente aquele tipo de amor que eles têm para com eles mesmos. Mas Jesus estabeleceu aqui um novo critério, um novo protocolo. Ele diz assim, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Amem seus inimigos. Meu Deus, como é que eu posso? O Espírito de Deus faz mudanças no nosso comportamento, na nossa mente, no nosso coração, e a gente passa a enxergar as pessoas de um outro modo. É por isso que é importante a gente entender que Deus prova o seu amor para conosco quando a gente ainda era pecador, pelo fato de ter nos alcançado. Cristo morreu por nós exatamente por isso. Então, entregue sua vida a Cristo. A questão está aqui. E ele diz assim, orem pelos que os perseguem. Como é que a gente faz isso? Falar com Deus, dizer assim, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo maltratado, sabe, tem tanta coisa que estão fazendo contra mim. O que eu faço, Senhor? Ore pelas pessoas.
Complicado, né? E ele diz assim, publicanos e pagãos fazem essas coisas normais. Essa é a linha da mediocridade que o ser humano vai, né? Fazer só aquilo que é normal. Jesus diz, vá além. Vá além do normal. Que além do normal, em relação a amor, é você amar os inimigos e orar pelas pessoas que perseguem você. Tá explicado? Então, quando você resolver suas pendências, resolva suas pendências em amor. Bem, o primeiro passo é exatamente esse, né? Ele já deu aqui o modelo. Ele fala, se você quiser amar, você tem que ter pelo menos um ingrediente no seu coração. E isso vem pelo amor que você tem a Deus e o reconhecimento de que Deus amou você tanto que perdoou você também. Ele fala, perdoe as pessoas, até os inimigos. Esteja em oração por aquelas pessoas que perseguem você. Sejam elas de fora de casa, sejam elas de dentro de casa. Olha, tem um índice aí de separação e de divórcio muito grande durante essa quarentena, gente. No mundo todo. Algumas pessoas estão aproveitando esse momento para chutar o pau da barraca. Mas a questão é que, lembra de Provérbios? A faca afia a faca, o ferro afia o ferro. Então, conflitos devem ser resolvidos da forma correta, em amor, não é com violência, não é com atitudes ruins, em amor. Então, amor é o primeiro ingrediente. E é tão difícil, né? Mas como é que a gente... No próximo versículo ele dá a ideia do que realmente é amor. Lembra de que Deus nos deu a prova do seu amor quando Jesus Cristo veio pagar os nossos pecados e perdoar os nossos pecados, mesmo sabendo que a gente não tinha jeito. Pois é. Para Deus, o ser humano tem jeito, sim. Esse negócio de que pau que nasce torto, morre torto, é só uma filosofia humana. Com Deus não funciona assim, não. Ele endireita, desde que você se deixe endireitar. E, logicamente, às vezes ele tem que quebrar aqui um pedaço, um ramo, né? Para poder enxertar aqui uma coisa que dê certo, né? Mas Deus funciona assim, gente. Então, o amor de Deus, a ideia de Deus em relação ao amor é exatamente essa. Aí, eu quero ler para você Lucas, né? Lucas, capítulo 17. Aqui é complicado. Aqui é complicado. Vamos lá, vou falar de matemática agora. Matemática, né? Porque relacionamentos de amor, eles incluem todas essas. Não é só inteligência emocional, não é só psicologia, tem matemática também. E talvez a matemática seja a matéria que mais a gente deva usar. Olha lá, Jesus aqui falando sobre pecado, sobre fé, sobre os nossos deveres, né, como cristãos e como filhos de Deus nos relacionamentos. Dentro das nossas famílias, dentro das nossas escolas, dentro dos nossos empregos, trabalhos, e em qualquer lugar que a gente esteja, na igreja, nas filas do banco, dentro dos ônibus, em qualquer lugar. Ele diz assim, capítulo 17 do livro de Lucas, ele fala, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa, por meio de quem elas acontecem. Olha, não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Olha o que Jesus diz assim, seria melhor que ele fosse lançado no mar
com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Né? Ele diz assim, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Diz assim, você está errado. Mas faça esse amor. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, não quero saber de nada, eu não fiz nada errado, vai embora, então deixa ele embora. Mas se ele disser assim, olha, eu estou arrependido, eu peço perdão, perdoe. E se for você o que causou o problema, então você tem que pedir perdão também da pessoa. Tem que quebrar esse ego inflado, esse orgulho bobo que não leva a nada. Aliás, leva assim, né? Às vezes leva uma gastrite, um câncer, coisa assim, uma úlcera. Né? Porque os problemas emocionais e espirituais eles terminam se revelando no físico. E a gente termina tendo problemas físicos exatamente porque a gente não cuida da parte principal. Né? Lembra que a gente falou que não é só a mente saudável, o corpo também tem que estar saudável. Então, mas se você mantém a sua mente saudável, o corpo, logicamente, vai acompanhar. A sua imunidade vai estar sempre em dias, não é? Ele diz assim, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Mas eu pensei que era só uma. Mas eu pensei que era só 2. Mas eu pensei que era só 3. Não. Ele fala 7 vezes. Se ele pecar 7 vezes. Gente, que coisa. Puxa. Lembra da história de Pedro? Eu gosto de lembrar a história de Pedro, né? Pedro empolgado, chegou com Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes se deve perdoar um irmão? Até 7? Jesus disse, Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro disse, poxa, quebrei a cara. Eu achava que estava abafando, né, dizendo 7. É porque Pedro pensava mais ou menos assim, Pedro era judeu, né? Os rabinos, normalmente, eles tinham aquela tradição de fazer a coisa mais ou menos assim. Errou uma vez, perdoe. É igual a gente hoje, né? Errou 2 vezes, é coincidência. Então, perdoe de novo. Errou a 3ª vez, para a gente demonstrar que a gente é super espiritual, perdoe de novo. Mas se errar a 4ª, mano, já era para ti. Mais ou menos assim. Aí Pedro diz assim, poxa, 1, 2, 3. Eu vou aumentar esse negócio, eu vou aumentar essa conta. Porque se 3 é aquela coisa assim, mais ou menos aceitável, né? Entre esse modelo, né, das pessoas normais do mundo. Então eu vou dar uma aqui de super espiritual. Aí ele diz assim, Senhor, até 7. Jesus conhecendo o coração de Pedro e de todos os outros, né? Porque Pedro era apenas aquele que perguntava, tinha mais coragem do que os outros, muitas vezes, de perguntar o que todo mundo queria saber, né? Pedro era aquele cara que dizia assim, Senhor, o povo quer saber, né? Mais ou menos assim. Aí Jesus usou aquela hipérbole, né? Jesus era todo exagerado, né? A gente vê a vida de Jesus que ele era um homem hiperbólico mesmo. Quando ele fazia milagre para deixar o negócio bem aos olhos de todo mundo, tinha que ser um negócio bem feito, né? Lembra das vezes em que ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e fez com que 5.000 homens, tirando mulher e criança, pudessem ser
alimentados, e ainda sobraram 12 cestos de resto de subejo, né? Olha, isso não é um exagero? É um exagero, né? Aqueles homens há tanto tempo, paralíticos, cego, surdo, quase a vida toda, Jesus chegava lá e fazia o milagre. Jesus era exagerado. E ele exagerou aqui de novo. Ele diz assim, Pedro, quando se trata de perdão, a gente tem que ser exagerado. 7 é um negócio muito medíocre, Pedro. É 70 vezes 7, Pedro. Aumenta esse negócio, multiplica esse negócio, Pedro. É 70 vezes 7. Você deve economizar no ódio, na falta de amor. Mas no perdão, exagere. Senhor. Jesus Cristo estava dizendo assim, o perdão é infinito. Então, se você vai perdoar, perdoe infinitamente. Então, Deus, além de provar o seu amor, além de exemplificar na prática esse amor, quando ele diz, amem seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, agora ele diz assim, eu vou te dar um modelo bom de amor para você nunca mais esquecer. Inclui o perdão. Olha o ingrediente principal aí. Inclui o perdão para você ver como funciona. Mas ele me machucou, ela me magoou, ela fez isso, ela fez aquilo. E daí? Mostre o mesmo amor que Deus mostrou para você, para com a pessoa. Não importa se ela está próxima, não importa o que ela fez, simplesmente perdoe infinitamente. Não é difícil, né? Então, amor, perdão. Agora vamos para um próximo aqui. Eu quero ler com você Romanos. Romanos capítulo 15. Né? É importante também essa parte aqui. Porque a gente diz assim, mas é porque essa pessoa é difícil, sabe? Nós somos difíceis. Nós somos difíceis para Deus. Se Deus fosse nos, entre aspas, castigar, porque a gente pensa sempre assim, a gente faz alguma coisa errada, ela vem castigo. Não é mais ou menos assim? Mas Deus nos ama, as suas misericórdias cobrem muitas vezes, ele diz, o amor encobre as transgressões. Não que ele deixa passar. A gente vai, claro, sofrer as consequências. Mas o perdão dele nos alcança de uma tal maneira que a gente se sente aliviado, aliviada, por saber que tem um Deus que nos ama tanto, mas tanto, que Ele quer que vivamos em abundância. Aqui no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, ele começa dizendo assim, nós que somos fortes, muitas vezes a gente diz assim, mas eu sou mais forte que você, eu sou melhor que essa pessoa. A gente às vezes se empolga, né? O nosso ego dá aquela inflada, aquela inchada, aí a gente dá uma empolgada, né? Nós que somos fortes, Paulo diz assim, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você se diz forte? Então suporte as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Aqui eu me derrubo, né? Aqui é a parte em que Deus diz assim, você vai lá para baixo. Paulo, em várias ocasiões, nas suas cartas, ele diz assim, considere as outras pessoas superiores a você mesmo. E aqui ele está mais uma vez dizendo isso, em outras palavras. Ele diz assim, no verso 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você pensa isso, que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Você está errado, você está errada. Você deve satisfação. Porque Deus mandou a gente amar. E quando Ele mandou a gente amar, e o perdão está incluído, e talvez seja o principal ingrediente do amor,
Porque sem perdão não tem amor. Nem adianta você, eu amo essa pessoa, mas a pessoa faz qualquer coisa, eu tô com raiva de você, você me magoou, você me machucou. Então, o perdão é o principal ingrediente do amor. Você ama de verdade? Jesus provou isso aí, ele perdoou. Aí, Paulo diz assim, pois também Cristo não agradou a si próprio. Já imaginou? Jesus Cristo, eu sou Deus, eu vou fazer esse negócio diferente, eu vou queimar tudo aquilo que não presta nesse mundo, não vai sobrar nada, né? Claro. Todas as pessoas que não prestam, eu vou queimar, eu vou refazer o negócio. Não existe isso. Deus nos amou, Ele nos dá o princípio do perdão exatamente para a gente recomeçar relacionamentos. O mais duro, o mais difícil que eles sejam, Deus nos deu o perdão exatamente para isso. E ele fala assim, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Jesus já pagou tudo isso, gente. Jesus já, aniquilou. Ele perdoou as nossas dívidas. E a gente deve perdoar as dívidas dos outros em relação a nós também. Ele fala, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que maravilha! O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Está vendo aqui? Ele quer que a gente seja um. Ele quer que a gente consiga se afiar da forma correta. Não é eu sendo em cima do outro. Eu me afiando com o outro da forma correta. Passando, às vezes, bem devagar. Porque exige carinho. Mas a gente vai terminar se afiando. E o nosso relacionamento restaurando. Ele continua dizendo, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um com o outro. Vocês não são dois, apesar de serem dois, têm suas particularidades, mas pensem de igual modo como Jesus pensou e agiu. Então, a ideia aqui é exatamente essa. A ideia aqui é aceitar. Paulo continua falando, ele diz assim no verso 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A questão dos relacionamentos todos é que a gente acha que é para a nossa felicidade. Eu caso para ser feliz. Eu tenho um amigo para ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Não é mais ou menos isso aí? Mas não é bem assim. Os nossos relacionamentos são feitos para glorificar a Deus. E onde está Deus quando a gente não consegue perdoar alguém? Né? Porque Deus é amor, Deus é perdão. E Ele manda que nós amemos e nós perdoemos. Lembra de Jesus? Jesus, exageradamente, ele diz 70 vezes 7. É muito, Senhor. Exatamente. Doe de amor. Quanto mais amor, mais você terá benefícios. Não só para si, mas para outra pessoa também. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar e a pessoa, fica presa naquela coisa. Mas, na verdade, quem está preso somos nós. Preso na amargura, preso na mágoa, e a gente termina assimilando, adquirindo aquilo. Né? Nossos anticorpos vão embora, nossa imunidade vai embora, a gente termina tendo problemas físicos porque a gente não consegue perdoar. Famílias perfeitas são imperfeitas. Seres humanos não são perfeitos. Seres humanos são imperfeitos. Perfeição só em Deus. É por isso que ele diz, como o
nosso Pai Celestial. Assim como Cristo. Vê o exemplo, vê como ele faz a comparação. Não é você, não é. Você já foi. Haja, pense como Cristo. E desenvolva os relacionamentos com base naquilo que Cristo desenvolveu com os seus discípulos enquanto esteve aqui e depois passou a todos os outros seres humanos. Porque isso ficou gravado. As escrituras estão gravadas exatamente para a gente ter ideia do que Deus pensa e do que Ele quer para nós. E hoje ele diz assim: eu provei o meu amor, eu demonstrei pela prática o meu amor, eu estou dizendo para você como é que você deve perdoar e aceitem-se, tolerem-se. Tolerância zero. Não existe tolerância zero. A longanimidade de Deus nos alcançou de uma tal maneira que Deus é tolerante para conosco. Mas deixa eu terminar essa passagem aqui. Ele diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Fantástico. Fantástico. Né? Então, hoje, eu quero dizer para você assim, Deus está mandando você entender que Ele provou o amor dele por você, provou o amor dele por mim. Ele está dizendo assim: ame as pessoas que estão ao seu redor como Cristo amou. Ele está dizendo assim: use o perdão como um fator matemático infinito. Ame seus inimigos. Gente, ame seus inimigos. Isso na nossa mente é quase que inconcebível. Mas essa é a ideia de Deus. Ele diz: olhe pelos que perseguem vocês. Na verdade ele está dizendo assim: deixa de ser medíocre, faz alguma coisa além daquilo que todo mundo faz. Aqui está a ideia. Então essa matemática de Deus supera a nossa compreensão, porém, esse é o modelo de perdão que Ele nos deixou, que Ele nos legou, né? Então, Deus nos deu o modelo também da sua tolerância. Paulo fala que ele diz: aceitem-se, olha, as pessoas que são mais fracas do que você, elas são mais fracas do que você. Você que é forte, que tem que ensiná-los, que tem que adotá-los, que tem que aceitá-los, que tem que tolerá-los. Mesmo com falhas, mesmo com erros, mesmo com dificuldades, Deus nos aceita. E outras pessoas nos aceitam também. A nossa esposa, o marido, os nossos filhos, os pais, às vezes os nossos professores, mesmo com aquele trabalhozinho mal feito, ele diz assim: rapaz, refaz aqui para você, né? Quem faz mestrado, doutorado, sabe que precisa de um orientador ali para estar o tempo todo dizendo: rapaz, corrige isso aqui. É mais ou menos assim que funciona com Deus. Enquanto a gente está no caminho da perfeição, Deus está ali, sabe, passando a lâmina devagar para a gente se afiar, para a gente poder fazer dos nossos relacionamentos uma coisa perfeita diante dele e que glorifique a ele. Não é fantástico isso? Então, se tem alguma pendência com alguém, resolva essas pendências. Resolva sem mágoa. Não guarde rancor. Isso traz amargura ao coração. E a amargura ao coração danifica, adoece. Traga remédio, traga alegria. Coloque o perdão, a aceitação, a tolerância como um dos fatores para manter a sua imunidade. Não só física, mas a imunidade espiritual e a imunidade emocional também, né? Então, Deus está dizendo assim: famílias perfeitas são imperfeitas. Você vai ter uns fights de vez em quando com seja lá quem for que estiver mais próximo. E normalmente os fights são quem é mais próximo. Ninguém vai brigar com alguém que está lá do outro lado do mundo. É aqui dentro de casa. Não é? É o marido, é a mulher, é o filho, é o pai.
é o irmão e a irmã, é o tio, é a tia, é a avó. E quanto mais perto, mano, mais problemas no relacionamento. Mas Deus diz assim, o homem afia o outro homem resolvendo suas pendências. Né? Ele diz assim como o ferro se afia com ferro, uma pessoa se afia ao seu companheiro. Então, hoje, para concluir, eu queria dizer para você, famílias são imperfeitas, seres humanos são imperfeitos. Toda família tem dois lados. Tem o lado da saúde, o lado A, que a gente chama, né? Alegria, festa, sabe? Felicidade, harmonia. Vai ter dias assim, não vai? Claro! E esse é o que deve prevalecer, o lado A é o que deve prevalecer. Aí tem o outro lado, né? O lado oculto, o lado da doença, o lado escuro da coisa. Aí são atritos, a gente fica indignado com algumas coisas, é confusão, né? São conflitos, são decepções, são coisas que nos desanimam. Mas Deus diz assim como os seres humanos são pecadores, eu enviei Jesus para resolver esse problema. Eu dei o modelo, eu dei a prova do meu amor, eu entreguei meu filho. Eu perdoei até os meus inimigos. Então, faça igual. Jesus diz assim, amem-se como eu amei vocês. Amem os bonzinhos, amem os ruinzinhos também. Amem seus inimigos, orem pelas pessoas. Tire tempo todos os dias. A primeira coisa quando alguém não gosta muito de você ou está contente é você parar e dizer assim, Senhor, eu quero resolver essa questão. Tira aquela coisa, né, de dentro de você. Isso ajuda bastante. Então, 3 coisas, né? Amor, perdão e tolerância ou aceitação. É importante a gente entender que Deus nos quer exatamente dessa maneira. Para quê? A finalidade de tudo isso, Paulo diz aos Romanos, para que nós possamos glorificar a Deus nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, até com os inimigos. Hoje está um negócio de eu gosto disso, eu não gosto daquilo. As pessoas criaram bandas, né? Bandas. Eu sou da banda tal, eu sou da banda tal. Eu estou falando de bandas assim, partidos, né? Pedaços. Cada um desbanda para um lado. A questão aqui é o seguinte, Deus está dizendo assim, não foi bem isso que eu idealizei não para vocês. Uma família perfeita é imperfeita. Assim como igrejas perfeitas são imperfeitas, são do pastor, os líderes, os professores, aqueles que estão ali todos os domingos, todas as programações, assistindo, aqueles que vão de vez em quando, aqueles que assistem pela TV, aqueles que participam ativamente, todos são igreja. Então, a gente deve entender essa coisa, que a gente deve aceitar uns aos outros. E se alguém tem motivo de queixa contra outro, então, que perdoe, que peça perdão, para que as coisas se resolvam da forma que agrada a Deus. Então, aqui está a grande maravilha de Deus para as nossas vidas. E eu queria, para concluir de verdade, né, falar para você 5 versículos que nos ajudam a passar esses momentos de turbulência
de uma forma que também agrade a Deus em família, onde quer que estejamos. No livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versos 17 ao 21, ele nos dá assim uma ideia do que é família. Ele diz assim, olha, um dia eu vou voltar para buscar vocês, então eu encontro vocês como se a família de vocês, a igreja de vocês, o trabalho de vocês fosse um pedacinho do céu. Vocês podem fazer a coisa, sabe, ser assim. Ele diz, Paulo, né? Portanto, não sejam insensatos ou sem juízo, né? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele fala assim claramente qual é a vontade do Senhor. Como a gente pode compreender? Ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. E como é que a gente se enche pelo Espírito de Deus? Deixando a palavra habitar ricamente no nosso coração. Olha os resultados das pessoas cheias do Espírito. Ele diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez uma das partes mais principais dessa passagem, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que maravilha! Esse é o nosso Deus. Então que essa semana, nas semanas seguintes, entenda, nós não somos iguais. Mas use os momentos de dificuldade, de conflitos, de atritos, para afiarem-se uns aos outros, né? Para cada vez mais poderem dizer assim, Deus está sendo glorificado no meu relacionamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me ensinado como agir com amor, com perdão e com tolerância. Que Deus nos abençoe. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de podermos compartilhar aquilo que o Senhor de bom grado nos deixou. A tua palavra nos dá um grande desafio, que é amar. Amar assim como o Senhor nos amou. É difícil, mas com o teu Espírito, com a tua palavra, nós conseguimos ultrapassar essas barreiras. Que possamos a cada dia entender que a prova do teu amor para conosco foi tão imensa, em que o Senhor nos deu Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos dar uma novidade de vida. E essa novidade de vida transforma-se em amor pelas pessoas, não só pelos bons, mas pelos maus, porque o Senhor não faz acepção. Orar pelas pessoas que nos perseguem. Também, obrigado porque o Senhor nos ensina a perdoar infinitamente e a aceitar e tolerar uns aos outros, sujeitando-nos às pessoas que estão ao nosso redor por temor ao Senhor. Ensina-nos a amar cada dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus
temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser amar-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações.
corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 10. Amém. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exauste, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, nos confirmará, fortificará e nos fortalecerá. 1 Pedro 5, do 6 a 10. Amém. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Seja sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resista-lhe firme na fé, certo de que sofrimento igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, ó Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firme, fortifica e fundamenta. 1 Pedro 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Que bom! Mais um domingo juntos. Obrigado pela sua presença. Hoje foi um dia especial, né? A gente pôde cantar, a gente pôde celebrar, a gente pôde ouvir aquilo que Deus tinha para nós nesse dia, para a gente praticar aí durante a semana, durante as semanas das nossas vidas. Sabia que essa semana aconteceu o dia do abraço? Foi. Então aproveite agora, dê um abraço bem gostoso. Em casa pode, estamos isolados socialmente, não podemos abraçar por aí, mas em casa a gente pode. Dê um abraço gostoso na sua família, especial de Deus. Essa semana a gente tem outro desafio. Sim, o Efésios 5. Primeiro a gente quer agradecer. Agradecer a cada um que participou do desafio de 1 Pedro 5, 6 a 10. Alguns enviaram seus vídeos, muito obrigada. Vamos continuar participando. Lembrando que o mais importante de tudo não é só gravar, memorizar, mas é refletir, degustar e aplicar. Então essa semana os versículos são... Efésios capítulo 5, versos 17 a 21. Os últimos versículos falados durante a mensagem, no finalzinho da mensagem. Então, vamos exercitar essa semana, Efésios 5, 17 a 21. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, sobre sua família e sobre todas as suas atividades dessa semana. Amém. Então vamos concluir rompendo em fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado. Até domingo, se Deus quiser. Até domingo. É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
andado sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com a palavra vou vencer todo o poder do mal. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver